Olá, nessa nossa primeira aula do curso de Física Básica, nós nos ateremos a discutir alguns conceitos de física que são importantes e que permearão toda a nossa jornada nos estudos de física daqui para frente, tá? Então, esses conceitos discutidos hoje serão grandezas físicas, unidades de medida e sistema internacional. Comecemos por falar de grandezas físicas. O que é uma grandeza física? Tem aqui na minha mão um objeto, né? E objetos possuem propriedades, características. Este giz, por exemplo, tem como característica um determinado comprimento, tem também como característica volume, peso, textura, etc. Se essa característica for mensurável, dizemos que ela é uma grandeza física, simples assim. Então, o que é uma grandeza física? Toda aquela propriedade de objetos que pode ser medida, quantificada. Mas o que significa fundamentalmente você medir algo? Medir é fundamentalmente comparar. Tenho aqui também uma caneta que tenha um determinado comprimento e eu quero medir essa caneta. O que é medir? Eu venho aqui, pego uma régua, ponho ao lado e digo, olha, tem uma régua de comprimento, duas réguas de comprimento. Então eu estou comparando. Eu poderia muito bem pegar essa caneta, pôr ela aqui, comparar com o giz. E chegar à conclusão, por exemplo, de que o comprimento da caneta é igual a 4 gizes, né, de comprimento. Bom, está medido. Então, grandeza física é isso. O comprimento é uma grandeza física. Outros exemplos. A massa. Poderia muito bem colocar aqui uma balança e dizer que a caneta tem a massa de 3 gizes, né? Então, a massa também é uma grandeza física. O volume. Vamos lá, o que mais? A temperatura. O tempo. O tempo também é hora. Mas o tempo é uma propriedade de que objeto? Aí não seria uma propriedade de um objeto, mas sim de eventos, né? Então, a definição de grandeza física são aquelas propriedades de objetos ou eventos que podem ser quantificadas. No entanto, essa quantificação ela tem que ser objetiva. Por quê? Ora, pensemos no exemplo de uma obra de arte. Uma obra de arte tem lá uma característica chamada beleza, né? E eu poderia muito bem vir até aqui e dizer que um quadro de Rembrandt é mais bonito do que um quadro qualquer de Picasso, por exemplo. Eu poderia dizer isso com uma certa razão. No entanto, o que eu não poderia fazer é vir aqui pôr uma tela ao lado da outra e afirmar categoricamente que o quadro de Rembrandt é 15,6 vezes mais belo do que o quadro de Picasso. Isso seria um disparate, né? Não faz sentido. Então, são grandezas físicas, propriedades objetivamente mensuráveis de objetos ou eventos. Aqui estão alguns exemplos, né? Estes exemplos que eu citei, elas são exemplos de grandezas físicas ditas escalares, né? Mas há, em contrapartida, uma outra categoria de grandezas físicas, que são as grandezas físicas vetoriais. E eu já lhes contarei qual que é a distinção entre esses dois tipos de grandezas físicas. Então, o que é uma grandeza física escalar? É uma grandeza física escalar toda aquela propriedade que pode ser medida usando-se apenas uma única informação. Então, o comprimento da caneta é igual a 4 gizes. Aqui é uma única informação. É um número acompanhado da unidade de medida. Então, aproveito o ensejo para lhes contar o que é uma unidade de medida. Unidade de medida é a referência que eu uso nesta comparação. Medir é comparar, lembrem-se. Então, a unidade de medida é a referência. Poderia ser meu polegar, por exemplo. Uma caneta é 3, 4 polegares, né, do meu. Aí, a unidade de medida seria o polegar, a referência. Então, voltando, né, à definição de grandeza escalar, é grandeza escalar aquela propriedade que, para ser completamente definida, precisa-se apenas de uma única informação, que é um número acompanhado da unidade de medida. Só que há grandezas físicas, eu ainda não citei nenhuma aqui, que, para serem completamente definidas, necessitam de mais informações. Só esta informação não basta. Exemplo.
eu vou dar como primeiro exemplo a velocidade. Tenho aqui uma estrada, tenho aqui um veículo, perfeito? E vou informar a vocês que a velocidade é de 20 metros por segundo. Bom, aqui temos uma informação, um número acompanhado das unidades de medida. Está completamente definida essa velocidade? Bom, se estivesse, eu saberia dizer aonde esse veículo estaria daqui a um segundo. Só que eu não sei, porque eu não sei se ele tem para frente, para trás, para o lado, né? Ele poderia estar por aqui, ou para lá. Falta aqui uma informação. Nesse caso aqui, a informação é a direção e o sentido. Como que eu resolveria isso? Acrescentando mais uma informação. Então, uma flecha, por exemplo. Agora está completamente definida a propriedade de velocidade. E eu estou definindo com 3 informações aqui, né? Que é a intensidade, né? 20, a direção e o sentido, que é essa flecha aqui. Então, agora a velocidade está completamente definida. Essa entidade matemática aqui, essa flecha, é o que é chamada de vetor. A próxima aula será sobre vetores e nós aprenderemos a trabalhar melhor com isso daqui, ganharemos familiaridade com esse conceito, tá? Então, a velocidade é o primeiro exemplo de grandeza física dita vetorial que eu cito aqui, né? Velocidade. Outro exemplo, a força. Ora, tenho aqui o chão, tenho aqui uma caixa, eu vou aplicar uma força. Ora, esta força, se eu aplicar nesse sentido aqui, ela tende a deslocar a caixa naquela direção. Mas se eu aplicar de lá para cá, a tendência é que essa caixa se desloque em direção oposta. Então, a força, para que seja completamente definida, eu vou fazer o uso de um número, mas também, né, de uma flecha, de um vetor. Então, é uma grandeza vetorial também. Outros exemplos, aceleração. Outro exemplo, deslocamento. Eu, por exemplo, moro a 500 metros de um supermercado. Bom, essa informação define um deslocamento capaz de me tirar de casa e ir até o supermercado? Não, porque minha casa é aqui, por exemplo, e o mercado é aqui. Bom, 500 metros. Só que eu posso ir 500 metros para cá, 500 metros para lá. Então, o deslocamento também é um exemplo de grandeza física vetorial. Você precisa acrescentar a ele uma informação adicional, né? Isso o caracteriza como uma grandeza física vetorial. Então, recapitulando, grandeza física, toda aquela propriedade mensurável, quantificável de objetos ou eventos, né? E se você consegue definir a partir de uma única informação, você tem uma grandeza física escalar. Se você precisa de mais informações como direção e sentido, é uma grandeza física vetorial. Agora, falando um pouco mais especificamente sobre unidade de medida, nós vimos que unidade de medida nada mais é do que a referência que nós usamos quando vamos quantificar uma grandeza física. Olhamos para o comprimento dessa caneta. Ora, posso medir com o meu polegar. Eu posso comparar com o meu polegar. Portanto, a unidade de medida será o meu polegar. Eu gostaria de fazê-los perceber o seguinte: desde que o ser humano é ser humano, ele lança a mão do conceito de grandeza física para quantificar as coisas e desde sempre ele manipula sistemas de unidade de medida. Só que durante muito tempo nós usamos sistemas de unidades de medida muito rudimentares e pouco práticos. Pouco práticos porque eram variáveis, variavam com o tempo e eram muito localizados. Para citar como exemplo, pensamos no Reino Unido de antigamente, que tinha como unidade de medida de comprimento o polegar do rei. Só que quando o rei era sucedido, o valor desse padrão também mudava, né? Em conformidade com o novo rei que assumia. Outro problema era a localização geográfica, que eram localizados demais. Então, se no Reino Unido usava-se um sistema, pode ser que na Ásia, em alguma localidade, usava-se outro, em que tudo era medido a partir do antebraço do imperador deles, tá? Isso gera uma série de problemas, de dificuldades de comunicação, né? Então, imagina o quão difícil
o avanço científico no mundo em que cada um fala uma língua com respeito a isso daqui, o quão difícil é você trabalhar comercialmente, importar e exportar produtos, se cada povo tem a sua própria maneira de quantificar as coisas, né? Então, visando resolver esse problema, durante a Revolução Francesa, convocaram um comitê de cientistas, com alguns nomes de bastante expressão, né? O Laplace, matemático, estava lá, o pai da química moderna, Lavoisier, que depois viria a ser aquele tirado pela mesma revolução, também estava lá para ajudar a resolver esse problema aqui. Benjamin Franklin parece que correspondia com eles e tudo mais. E eles, pretendendo resolver esse problema de diferentes padrões em diferentes partes do mundo, criaram o sistema internacional, também conhecido como sistema métrico, que é o sistema que nós usamos até hoje, que nós usaremos nesse curso, que o mundo inteiro usa, né? Para efeitos de ciência, pelo menos, e que, apesar de ter sofrido algumas variações e tudo mais, é praticamente o mesmo ainda, tá? Por isso que eu estou contando toda essa história e gostaria de conversar um pouco mais sobre a criação desse sistema, né? O sistema internacional, o sistema métrico. Como é que se cria um sistema? Por mais que eles tivessem pretensões racionalistas de criar um sistema que não dependesse do dedo de ninguém, isso e aquilo, não tem muito como tu fugir, e me perdoa a expressão, da cagação de regra. Um sistema de unidade de medida cria-se assim, você caga uma regra e impõe ela, tá? E como é que eles fizeram? Eles imaginaram o planeta Terra, temos aqui o Polo Norte, temos aqui o Polo Sul. Temos aqui a linha do Equador. E eles imaginaram uma medida que partia do miolo do Polo Norte, passando pelo meridiano de Paris, e que chegasse até a linha do Equador. Essa medida, vamos pensar, fosse uma corda. Está aqui a corda. Uma corda gigante. Eles pegaram essa corda toda e dividiram ela em 40 bilhões de partes iguais. Isto resultou nesta medida aqui, ó, que eles chamaram de 1 metro. A palavra metro provém do latim, significa medida. Então, uma medida provém daqui, tá? Aí eles pegaram esta medida, produziram um protótipo, réplicas, e até hoje a gente usa isso como metro. Então, a partir de então, passamos a usar como unidade de medida para comprimento o metro. E por que esse sistema é chamado de métrico? Porque muitas das demais unidades de medidas provêm desse conceito de metro. Imaginemos que isso aqui tem 1 metro. Você divide em 100 partes iguais, tá? Você terá uma parte dessas como sendo 1 centímetro. Se você construir um cubo, ou seja, uma caixa, né, com arestas, né, com 10 centímetros de largura, 10 centímetros de altura e 10 centímetros de comprimento, você terá aqui um volume que corresponde a 1 litro. Então, essa é a origem do litro também, que é a unidade de medida do sistema internacional. Se você preencher este cubo aqui com água a 4 graus Celsius, você terá uma massa que corresponde a 1 quilograma. Então, está definido o quilograma também. A temperatura foi definido o Kelvin, e teremos uma aula só para discutir a questão da temperatura em Kelvin, e é interessantíssimo isso daqui, mas eu não vou entrar em detalhes agora. Mas é o Kelvin, o tempo foi usado o mesmo que já se usava, que é o segundo, é uma unidade de medida para tempo milenar, provém lá da Suméria, né? Basicamente é um dia solar dividido por 24, depois tu divide por 60, depois por 60 novamente, tá? E tem outras unidades de medida. Eu vou disponibilizar uma tabela com mais unidades de medida, mas esta é a história do sistema internacional, do sistema que a gente vai usar aqui e que tem origens lá na Revolução Francesa. Para finalizar essa aula, eu gostaria de contar-lhes a respeito de 2 incidentes que vêm a ilustrar a necessidade de existir um sistema internacional de medidas e da necessidade de usá-lo corretamente, de não negligenciar esse aspecto da física, né? O primeiro aconteceu em 1985 e o segundo caso aconteceu em 1999, ou seja, aproximadamente 200 anos após a criação do sistema internacional. Só que o não uso, ou o não devido uso do sistema internacional provocou 2 grandes tragédias.
A de 1985 é um caso chamado Air Canadian 143, que é um acidente com um Boeing 767 que faria lá uma trajetória bastante longa, extensa, e o cálculo de combustível foi feito levando-se em conta uma determinada massa em quilogramas. Só que na hora de abastecer a aeronave foi abastecido em libras. Como resultado, o combustível acabou na metade do caminho, a aeronave teve que fazer um pouso forçado e acabou vitimando alguns passageiros, algumas pessoas morreram, né? Então, este é o primeiro caso, né, que eu relato. E o segundo é bastante curioso, que é o caso da sonda exploratória de Marte, a Mars Orbiter Climate, uma sonda que custou 125 milhões de dólares ao governo americano e cujo software foi projetado por engenheiros britânicos que usaram como unidade de medida um sistema imperial, um outro sistema. Então a força foi levada em consideração a comunidade de medida Libra-Força e tudo mais. Só que a NASA, ao abastecer essa sonda com informações, abasteceu usando o sistema internacional. Como resultado, a sonda precipitou na atmosfera de Marte e foi imediatamente destruída, prejuízo de 125 milhões de dólares. No site, e eu os convido a visitar o site Webfísica, lá tem inclusive o link para uma matéria sobre esse segundo caso. E no site também tem material complementar de aula, notas de aula e uma lista de exercícios para vocês resolverem.